o capital ele vai influenciar muito o quê? Na velocidade com que você vai na sua empresa, com que você cresce, com que você, né, evolui. Por que na velocidade? Eu vou tentar trazer um exemplo bem simples para vocês entenderem. Imagina que tem uma pessoa que ela tem uma, sei lá, ela vende brigadeiro, né? Ela vende brigadeiro. E aí, por dia, ela consegue fazer 100 brigadeiros. E aí ela sai para vender. Consegue até que vendeu 100. E ela fica com a sensação de que se ela fizesse 150 ou se ela fizesse 200 brigadeiros, ela conseguiria crescer, vender todos também. Mas por que ela não faz? Porque às vezes ela não tem dinheiro para fazer os 200 brigadeiros. E eu sei que você vai falar assim, mas Serra, mas brigadeiro é barato para fazer. Tudo bem, mas entenda o conceito. E se for cachorro quente, fica um pouco mais caro. E se for um hambúrguer, talvez fique um pouco mais caro. E sei lá, e se você estiver vendendo produtos que são mais caros, né? Às vezes você não consegue comprar mais e aí você não consegue vender mais. O capital ele te ajuda a crescer. Quanto mais você tem capital, em tese, mais condições você tem de fazer pedidos altos, né? Na questão do brigadeiro que eu dei o exemplo aqui, a pessoa tem que fazer. Mas se você trabalha com algum produto que você precisa vender só, você não precisa trabalhar ele, né? Não precisa prepará-lo. O brigadeiro você tem que preparar, né? Mas você trabalha, sei lá, com canecas, né, dessas aqui, com o capital que você tem, quantas você consegue comprar? Ah, eu consigo comprar 100 canecas dessas. Então, você não consegue receber um pedido de 200. Confere? Então, por você não conseguir receber um pedido de 200, o seu crescimento vai ser um pouco mais devagar. Se você tivesse condições de vender pedidos de 200, 300, 400 canecas, você cresceria mais rápido, né? Então, o capital que você tem não só é importante dentro do segmento, mas também na velocidade com que você vai. O próprio exemplo do carro, que eu dei agora há pouco, né? Se você tem 70 mil para vender carro, dá para vender carro? Dá. Agora, quantos? Um por vez. Então, você tem que vender um carro, espera receber, vende outro. E aí, com o tempo, você vai começar a sobrar uma graninha, né? Porque você vai ter lucro, você vai reinvestir, e aí sim, daqui a algumas vendas, você vai ter capital para vender 2 carros. E aí daqui a pouco 3, 4 e por aí vai. Mas é uma velocidade de crescimento diferente de uma pessoa, por exemplo, que no próprio carro começa a vender, ou sei lá, com 400 mil. Ele vai conseguir vender aí nada uns 5 carros, né? E aí, do 5 para ele passar para 6 é muito mais rápido do que você passar do 1 para o 2, porque ele pega a margem de lucro de 5 carros, você só consegue pegar a margem de lucro de 1. Então demora um pouquinho mais para você crescer. Então é importante só você entender isso. Nem sempre, se você tem condições de comprar um produto, você vai conseguir crescer rápido. E não tem problema crescer devagar, tá, galera? Eu tô falando isso para vocês, na hora de fazer essa definição, você saber que, pô, isso aqui é importante levar em consideração. Se eu não consigo uma velocidade de crescimento que eu espero, que eu desejo, né? Vai demorar e aí talvez não seja o melhor segmento, mas a ideia aqui é falar de capital, tá? Mas só para vocês entenderem. Então, a velocidade com que você vai, ela é muito importante também. Apesar de ser mais importante a constância do que a velocidade, eu entendo que todo mundo tem contas para pagar, né? E que essas contas não vão esperar você crescer se você estiver crescendo muito devagar. Claro, a constância é mais importante do que a velocidade. É melhor você estar sempre crescendo alguma coisa do que você crescer muito no começo e parar. Mas eu entendo também que a velocidade você tem que levar em consideração porque todo mundo tem conta para pagar, beleza? Então, dito isso, isso são coisas importantes para você considerar, né, do que o capital vai influenciar. Ele vai influenciar tanto no segmento que você vai atuar e também na velocidade com que você vai crescer. Outra coisa é que você pode começar sendo um analista ou um consultor, que é aquele cara que trabalha com licitação, mas que ele não necessariamente vende com a própria empresa, que foi assim que a Magna começou, né? E inclusive trabalha com esse serviço até hoje. O que é isso? Por exemplo, o Fagner que está aqui, ele quer vender algum produto para o governo, só que ele não sabe vender para o governo, ele não entende de licitação, ele não sabe ler um edital, tô supondo, tá, Wagner? Não me leva mal. Então, ele fala, Serra, você não quer fazer isso para mim? Eu faço, né? Eu trabalho com a consultoria, então eu vou lá e eu cobro para ele para fazer essa participação. É uma maneira que eu tenho de começar a levantar capital, é vender o meu conhecimento em licitações. Então eu começo a trabalhar falando, olha, tem essa licitação, vamos participar, e aí eu tenho um fixo, eu tenho um variável, tem as maneiras de cobrar o serviço de consultoria, tá? Mas isso fica um tema para uma próxima aula. Mas dá para você começar sendo um analista ou um consultor. O consultor é uma empresa assim como a Magna, que
Ela tem vários clientes, você não precisa trabalhar apenas para um cliente, você tem vários, de vários segmentos, e você vai ajudando, participando das licitações para essa galera. Mas tem o analista. O que é o analista? O analista é aquele cara CLT que vai lá e trabalha no departamento de licitações dentro de uma empresa. Então você vai encontrar muitas empresas que vendem para o governo e que ele não quer terceirizar essa participação, ele não quer contratar a máquina, né? Tudo bem. Ele quer contratar o quê? Um funcionário para trabalhar ali para ele. E esse funcionário vai ter direito ao 13º, a hora extra, vai ter o CLT, né? Então, beleza. E essa é uma opção para você começar, ou levantar dinheiro, ou entender um pouco mais sobre o mercado. Se você não tem capital para vender, é bem provável uma dessas duas que seja uma das opções, beleza? Você trabalhar dentro de uma empresa no departamento de licitações, ou você montar a sua empresa, onde essa empresa vai ajudar outras a vender para o governo.